Geralmente, Monique, a partir de que idade os pais podem trazer a criança ao dentista? Então, a partir do nascimento do primeiro dentinho. O primeiro dentinho Verdade. nasceu, já pode trazer. Pô. Por quê? Porque a gente explica para os pais como escovar, como higienizar, o tipo de escova, porque tem várias no mercado, né? Quando a gente vai na farmácia tem uma infinidade de escovas. Então, assim, os pais ficam bem perdidos. Qual é a melhor, qual usar para qual idade. Então, a gente orienta os pais com o tipo de escova, o tipo de pasta, porque tem pasta com flúor, pasta sem flúor. Então, assim, qual idade? A começar o flúor. Então, assim, é bom até para os pais. A gente faz uma avaliação e orienta os pais qual é o melhor tipo de escovação. Então, nasceu o primeiro dentinho, já pode trazer para a gente dar todo esse suporte e orientação. E quais são os principais problemas bucais que uma criança pode apresentar? Então, ainda o principal problema é a cárie. A criança que mama e vai dormir não escova o dente depois, então dá a cárie de mamadeira. O principal problema é a cárie mesmo por falta de escovação, falta do uso do fio dental. As crianças hoje em dia estão com uma dieta muito rica em açúcar, então o açúcar é o maior causador da cárie ainda. Vilão, né? Exatamente. Então, o principal problema é a cárie. Devido à pandemia, está surgindo muitos casos de bruxismo em criança, o que era muito comum em adulto. Era raro em criança. Exatamente. Devido a criança estar mais trancada em casa, não está indo para o colégio, não está brincando, não está se exercitando. Entendi. Então isso tudo está causando muito bruxismo nas crianças hoje em dia. Se por um adulto, alguns, né, é um pesadelo vir ao dentista, fazer uma consulta, uma avaliação, uma reciclagem que seja, né? Imagine uma criança. Agora você me responde uma coisa, que estratégia você usa para que a criança volte? Porque eu sei que você é especialista em atender crianças já há muitos anos, né? Alguns anos, muitos anos não, alguns anos. Então, qual estratégia que você usa para que a criança volte ao consultório? Então, a gente já começa aqui pela recepção, porque a gente tem um quadro, então a criança já tô vendo aqui um quadro negro atrás da câmera. Aqui. Então a criança já vem, já pinta, já desenha, a gente tem uns livrinhos, tem uns bonequinhos. Então, assim, aqui na recepção a criança já vai se familiarizando com o ambiente, porque é tudo novo, é tudo diferente. Então aqui a gente já começa a introduzir a criança nesse meio. No consultório eu estou sempre com um jaleco mais colorido, na televisão eu boto um desenho. Legal. Já vou ensinando para a criança, mostrando para a criança no modelinho, no bonequinho, o que eu vou fazer na boca dela. Porque é um ambiente novo, ela nunca viveu isso. Então eu sempre procuro explicar, para a criança pegar essa confiança. E quando a criança confia, aí ela fica mais tranquila de deixar a gente trabalhar. E essa coisa do quadro negro, do desenho, das figuras, essa coisa colorida até mesmo no seu jaleco, isso faz parte também do mundo do universo infantil e atrai um pouco mais a criança. Isso deixa ela mais à vontade? Porque quebra um pouco, né, aquela coisa de dentista, de médico, branco, de injeção. Então isso quebra um pouco. Então eu sempre tento deixar um clima mais divertido, mais animado, mais descontraído, para a criança ficar bem tranquila e relaxada. Já teve algum caso assim que você pegou um paciente desses, né, desses baixinhos aí, em que já deu muito trabalho, mas depois você conseguiu normalizar a situação? Então, tem um caso assim muito especial, que foi de uma criança de 4 anos. Bem difícil, bem complicada, mas a mãe falou assim, olha, ela é quietinha, ela é tímida, ela quase não fala, mas ela era bem difícil. E quando eu fui atender, os 4 dentinhos da frente dela eram bem cariados. Então a cárie corroeu o dente, era bem pretinho e pequenininho. Então a gente conversava, eu brincava com ela e ela toda quietinha. Restaurei os 4 dentinhos da frente dela. Quando ela olhou no espelho, ela, tia, agora eu já posso rir de novo. Então, assim, aquela timidez não era dela, era vergonha. Então, assim, depois daquele dia, outra criança, tagarela, já vinha rindo, brincando, e a mãe falou. Mostrando que tinha dente pra todo mundo, né? A mãe falou, outra criança, novos, né? outra criança. Então a gente vê que o sorriso mexe com a autoestima não só dos adultos, que mexe com a autoestima da criança. Impressionante isso. Então, assim, isso foi um alerta pra mim, até para os pais começarem a ver se a criança mudou um pouco, é alguma coisa que está incomodando. Então, observar isso, né? Exatamente. Monique, quais as dicas, principais dicas, você poderia dar para os pais que estão nos assistindo agora, em que eles podem fazer com que mantenham a saúde bucal de uma criança? Então, a principal é a escovação. Escovar 3 vezes por dia, né? De manhã, depois do almoço, antes de dormir, principalmente.
O uso do fio dental, porque às vezes as crianças elas chegam aqui sem cárie, mas com a gengiva toda inflamada pela falta do uso do fio. E uma dieta que não seja tão rica em açúcar, porque a criança não conhece o açúcar. Então, por que apresentar tão cedo para uma criança? Né? Quanto mais tarde, melhor. Tem pai e mãe que botam açúcar na mamadeira, não tem necessidade disso, então a criança vai dormir com aquele açúcar na boca, então não tem necessidade. Então, o principal, a escovação, com a escova correta, com a pasta correta, o fio dental, é a prevenção. Para a gente fechar esse bloco, Monique, criança também faz tratamento ortodôntico, ou seja, criança também usa aparelho nos dentes? Sim. Verdade. E a Associação Americana de Ortodontia, ela preconiza que as crianças a partir de 7 anos já façam uma avaliação. Porque tem probleminhas que a gente pode evitar na dentição permanente, né? A criança quando tem uma mordida cruzada, a gente já consegue descruzar essa mordida na dentição de leite para poder evitar problema na dentição futura. É uma correção mesmo que faz. Isso. Né? Às vezes o que demoraria muito tempo, futuramente a gente já consegue minimizar com dentinho de leite. Então a partir de 7 anos é muito importante fazer essa avaliação, porque a gente já vai conseguindo prevenir problemas